As complexidades do tempo. Introdução ao tempo. Este ensaio aborda brevemente vários aspectos e dimensões do tempo. Para um cientista, o tempo é uma questão relativamente simples, mas quando se entra na Bíblia, o tempo tem aspectos qualitativos e subjetivos. Há muito mais a se considerar. A Bíblia também contrasta o tempo com a eternidade. Deus está fora do tempo. Ele é o alto e sublime, que habita a eternidade. Isaías 57:15. O tempo como o conhecemos foi criado por Deus, é parte da criação. No entanto, o universo criado consiste em um mundo físico e material e um reino espiritual. Este último é chamado no Novo Testamento de os lugares celestiais. Nos lugares celestiais, o tempo tem propriedades bastante diferentes das que normalmente pensamos em relação ao mundo físico e material. O homem foi criado para viver em ambos os mundos, o material e o espiritual, ao mesmo tempo. Um estudo do tempo e da eternidade, um assunto muito negligenciado, traz uma série de surpresas. O universo físico foi drasticamente afetado pela queda de Lúcifer e seus anjos e pela queda do homem. Isso significa que agora vivemos em uma velha criação danificada e em deterioração. O próprio tempo foi alterado pela queda. A idade do universo é indeterminada. Praticamente todos os livros modernos de geologia e astronomia de hoje têm como certo que o sistema solar tem pelo menos 4 ou 5 bilhões de anos, e agora presume-se que essas grandes idades sejam a verdade do Evangelho. Os antropólogos têm como certo que o homem tem pelo menos vários milhões de anos. Mas apenas nos últimos 200 anos ou mais a ciência ocidental passou a acreditar em um universo muito antigo, em oposição a uma criação recente. A suposição de um universo muito antigo se tornou um paradigma tão arraigado que piadas são feitas rotineiramente nas salas de aula e nos livros sobre a suposta atribuição da data, dia e hora da criação pelo arcebispo Ser, em 4004 AC. A Bíblia realmente começa com a declaração no princípio Deus, sem fazer qualquer referência à data e hora. Tanto em hebraico quanto em grego, a ideia de o começo significa o passado distante e indefinido. Isso não é para sugerir que o início da história do homem se desvanece em névoas obscuras de mitologia conforme retrocedemos no tempo, mas que Deus não revelou tudo o que gostaríamos de saber sobre o tempo exato da criação de todas as coisas. Como Gênesis, o Evangelho de João começa com as palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está declarado nas Escrituras que Deus sempre foi, sempre será e é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. O início referido no Evangelho de João é na verdade um ponto anterior no tempo do que o início de Gênesis 1. João diz que a palavra estava com Deus antes da criação do universo e, de fato, todas as coisas foram trazidas à existência por meio da palavra. No que diz respeito à arqueologia e à história registrada, as civilizações humanas parecem ser da ordem dos milhares, não milhões, de anos. A Bíblia é um documento excepcionalmente preciso, e não há nenhum documento antigo para o qual tenhamos melhor autoridade de manuscrito, ou evidência, ou no qual mais homens e anos de intensa erudição tenham sido investidos na recuperação do texto original. As genealogias do Antigo Testamento têm muito poucas lacunas, seu ver, e são na verdade bastante completas, de modo que se pode estimar o tempo de Adão, o primeiro homem, como ocorrendo apenas alguns milhares de anos antes de Cristo. A estrutura interna da Bíblia torna difícil situar a criação de Adão mais do que alguns milhares de anos no passado. Infelizmente, para muitos cientistas seculares, esse fato é considerado razão suficiente para eles ignorarem a Bíblia como uma fonte relevante de informações confiáveis sobre qualquer assunto. No entanto, uma visão de mundo bíblica deve, a longo prazo, ser consistente com os dados científicos, interpretada de maneira apropriada. O Deus da Bíblia é Deus da verdade e, no final, a verdade de todas as fontes possíveis deve se harmonizar. Pode ser, entretanto, que a idade real do universo seja indeterminada. Acredito que seja esse o caso porque Deus aparentemente escondeu de nós a evidência-chave de que precisamos para desvendar o passado até o tempo da criação. 2 vezes a Bíblia faz declarações importantes.
consistentes umas com as outras, que sugerem a natureza fundamental do tempo, e muitos aspectos do curso real da história, atualmente escapam ao nosso entendimento em grande parte. Salomão diz: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para se ocuparem. Ele tornou tudo belo em seu tempo. Também ele colocou a eternidade na mente do homem, mas de forma que ele não pode descobrir o que Deus fez do início ao fim. Eclesiastes 3:1011. Assim como não podemos descobrir os caminhos de Deus e entender precisamente como ele trabalha, Romanos 11:33, também podemos não notar eventos que são realmente cruciais para seus planos e programas. E podemos rotular erroneamente outros eventos na história como importantes quando, na verdade, eles acabam se revelando sem importância no longo prazo. A maior parte de Israel perdeu totalmente os muitos cumprimentos proféticos que ocorreram durante o primeiro advento de seu Messias, Yeshua, Jesus, por exemplo. Só depois é que seus seguidores descobriram o que realmente estava acontecendo no plano de Deus, conforme revelado no Antigo Testamento. Nosso conhecimento do que realmente aconteceu no passado é inadequado. Os detalhes do que era importante e do que não era são obscurecidos nas brumas do tempo. É muito difícil para os historiadores reconstruir o que realmente aconteceu no passado. Os livros de história estão sempre sendo reescritos. Da mesma forma, não podemos prever quais eventos acontecerão amanhã com alguma certeza real, nem definir uma data para o retorno de Cristo. No entanto, estamos inquietos e preocupados com o tempo e frustrados quando não podemos desvendar seus segredos com toda a precisão que um relógio atômico moderno pode nos dar. Quando Jesus deixou seus discípulos 40 dias após sua ressurreição, ascendendo a nuvem, isto é, através do portal de espaço-tempo da nuvem de glória a Shekinah para os lugares celestiais, do Monte das Oliveiras em Jerusalém, seus discípulos estavam ansiosos por uma palavra de seu retorno. Jesus disse a eles: não é para você saber os tempos ou estações que o Pai fixou por sua própria autoridade. Atos 1:7, compare com Mateus 24:36. Esta escritura implica claramente que todas as tentativas de definir datas para a próxima guerra mundial e a segunda vinda de Jesus são esforços perdidos. As eras passadas também são difíceis de desvendar e devem permanecer cheias de mistério. A tapeçaria do passado tem muitas dobras, e facilmente perdemos o controle da maioria delas em nossas débeis tentativas de rastrear a história ao contrário. A ciência secular moderna baseia-se no pressuposto de que as leis da física nunca mudaram. Portanto, podemos fazer medições, digamos, para 50 ou 100 anos e derivar teorias que podem então ser extrapoladas para trás no tempo até o início de todas as coisas. Esta abordagem da ciência é conhecida como uniformitarismo, sobre o qual somos especificamente advertidos no Novo Testamento na observação do apóstolo Pedro sobre o dilúvio mundial nos dias de Noé. Em primeiro lugar, você deve entender isso, que escarnecedores virão nos últimos dias com escárnio, seguindo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas continuaram como eram desde o início da criação. Eles deliberadamente ignoram este fato, que pela palavra de Deus os céus existiram há muito tempo, e uma terra formada da água e por meio de água, através da qual o mundo que então existia foi inundado com água e pereceu. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram armazenados para o fogo, sendo mantidos até o dia do julgamento e destruição dos homens ímpios. Mas não ignore este único fato, amado, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não é lento em sua promessa, pois alguns contam com lentidão, mas é tolerante com você, não desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, e então os céus passarão com grande barulho e os elementos serão dissolvidos com fogo, e a terra e as obras que estão nela serão queimadas. Visto que todas essas coisas devem ser assim dissolvidas, que tipo de pessoa você deve ser em uma vida de santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão acesos e dissolvidos, e os elementos vão derreter com o fogo. 2 Pedro 3:3-12. Quer queiramos assim ou não, os argumentos sobre a idade do universo podem ser irreconciliáveis.
Existem evidências de uma criação recente e também de um universo antigo. É nosso pensamento estereotipado sobre a natureza do tempo que nos causa o problema. Vemos o tempo como absoluto e como uma dimensão única medida por um relógio mestre fixo. Na realidade, o tempo é multidimensional e estamos presos no tempo linear unidimensional, por causa da queda. Não podemos ver a perspectiva mais ampla da eternidade. Nossa visão é muito estreita e precisa de alguns alongamentos. A visão do tempo do Antigo Testamento. O conceito hebraico de tempo encontrado no Antigo Testamento está mais preocupado com a qualidade do tempo no que se refere ao granizo, chuva, verão e colheita ou aos dias maus ou tempos prósperos. O tempo do relógio ou calendário certamente é rastreado no Antigo Testamento. Judeus crentes, assim como cristãos, acreditam que o Antigo Testamento é um relato preciso de eventos históricos reais e pessoas reais. O calendário hebraico e o relógio baseiam-se no calendário lunar. O dia Yom é uma rotação da Terra em seu eixo, o mês é uma revolução da Lua em torno da Terra e o ano é o tempo necessário para a Terra viajar ao redor do Sol. O ano judaico, conforme definido no Antigo Testamento, era dividido em festas e festivais que marcavam as estações de uma sociedade agrícola. O Antigo Testamento ensina por meio de histórias, por exemplos pessoais da vida de indivíduos e por histórias de casos de relacionamento de Deus com homens e anjos. A Escritura usa imagens poéticas, sonhos, visões e arranjos providenciais das circunstâncias para indicar a atuação invisível de Deus nos assuntos humanos por trás dos bastidores da história. O ano hebraico gira em torno da época da semeadura, da colheita e das festas e festivais comemorativos. Isso traz à mente os atos redentores de Deus e suas bênçãos sobre seu povo escolhido, Israel. As festas de Israel têm grande importância simbólica tanto para a nação de Israel quanto para a igreja. Muitos detalhes sobre essas festas são dados na Torá. Ver Levítico 23. O conceito hebraico de tempo. Todos nós ficamos impressionados com a importância do tempo e por seu caráter indescritível e enigmático. Nós nos perguntamos se teremos tempo suficiente para fazer tudo o que queremos fazer com nossas vidas. E reclamamos que o tempo passa quando estamos entediados. O mito e a poesia muitas vezes personificam o tempo. A figura do Pai Tempo é familiar para nós. Quando os primeiros filósofos perguntaram sobre o tempo, eles sentiram que ele tinha algo a ver com mudança. Mas como algo pode mudar? Como algo pode ser de um jeito em um momento e de outro jeito em outro momento, mas ainda ser o mesmo tempo? Eles se perguntaram se o passado poderia ser mudado ou um futuro previsto. Eles até especularam sobre a viagem no tempo em que se poderia visitar o passado ou o futuro. O livro de Eclesiastes é único entre os livros da Bíblia, e especialmente o Antigo Testamento, por apresentar algo como uma declaração direta sobre o tempo. Eclesiastes 3, 1-8. Mas embora esta passagem familiar diga que há um tempo e um tempo para tudo sob o céu, ela certamente não nos diz qual é a natureza do tempo, nem responde a outras questões que os filósofos da história ocidental fizeram. Por que isso? A resposta está em uma profunda diferença entre a maneira como os hebreus entendiam o tempo e a maneira como os gregos pensavam a respeito. A mente hebraica pensava em termos concretos e não se envolvia no tipo de especulação abstrata que conhecemos tão bem dos gregos. Assim como os hebreus não especularam sobre questões gregas famosas como o que é verdade ou o que é justiça, nem ofereceram argumentos ou teorias sobre a questão o que é o tempo. Compreender a visão hebraica do tempo requer que façamos algum trabalho de detetive. Visto que não há nenhuma passagem no Antigo Testamento que fale sobre o tempo, devemos descobrir o que os hebreus pensavam sobre o tempo adotando uma abordagem mais indireta. Quando estudamos o Antigo Testamento, descobrimos que o tempo é derivado para os hebreus. Ou seja, a compreensão do tempo no Antigo Testamento veio de como ele descreveu os eventos da vida humana e a interação de Deus com as pessoas. Por exemplo, o tempo foi medido a partir da colheita e das ocorrências agrícolas. Ruth e Noemi chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ruth Mai 22. Ou o tempo foi referenciado aos eventos sagrados da interação de Deus na história de Israel. O tempo estava relacionado a um evento que ocorreu e como esse evento estava relacionado a outra coisa que ocorreu.
O tempo não era algo abstrato além dos eventos. Aqui está a diferença básica entre os hebreus e os gregos. Essa diferença pode ser vista corrigindo nossa linguagem. Os gregos podem dizer: o tempo é o meio para os atos salvadores de Deus. Os hebreus podem dizer: o tempo é a sequência dos atos salvadores de Deus. Para os hebreus, não havia tempo que existisse como substância ou força ou dimensão, como a frase grega implica. Houve apenas eventos reais que ocorreram, e os homens mediram e marcaram a vida por meio de suas relações com eles. Ao contrário de um americano moderno, um hebreu não diria: não tenho tempo suficiente, como se o tempo fosse como tantas moedas em um bolso ou tanto líquido em um copo. Hebreus não se envolviam em discussões sobre se o tempo realmente existia ou se eles podiam sentir o tempo. O motivo é claro. O tempo não era uma coisa ou objeto para os hebreus do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem nenhuma palavra geral para tempo no sentido abstrato. Nem tem termos especiais para passado, presente e futuro. A palavra mais comum para hora significa o momento ou ponto em que algo aconteceu, ou acontecerá. Por exemplo, eis que amanhã a esta hora mandarei um granizo muito forte. Êxodo 9:18. Não podemos compreender a noção hebraica de tempo se transportarmos nossas interpretações e questões científicas ou filosóficas ocidentais. Os hebreus simplesmente não fizeram as mesmas perguntas ou fizeram o tipo de especulação que os herdeiros dos gregos fizeram. Na verdade, a noção grega de tempo ainda nos leva a muitos becos sem saída filosóficas e também a muitos problemas práticos. O tempo tem sido assunto de algumas discussões reais ultimamente. Stephen Hawking, o cosmologista de Cambridge, apresentou um paradoxo ao intitular seu livro best-seller Uma Breve História do Tempo. Por definição, a palavra história se refere a algo que perdurou por algum período de tempo. Isso implica que o tempo durou no tempo, que durou no tempo, que durou no tempo, e assim por diante. Isso está indo para um beco sem saída. Tal paradoxo não ocorreria aos hebreus porque, para eles, as coisas não aconteceram no tempo. Coisas aconteceram e aconteceram na hora. Aqui está outro exemplo. Os hebreus não especularam sobre a duração, como em How long is the present? Muitos filósofos ocidentais de tradição grega acharam esta questão preocupante. Ocupou filósofos de Agostinho Henry Bergson. Mas os hebreus evitaram tais especulações infrutíferas, embora usassem definitivamente conceitos temporais. 1 Reis 11:4 refere-se ao tempo quando Salomão era velho, mas o escritor não se perguntou quando foi que Salomão começou a envelhecer, ou em que ponto ele envelheceu, como se não tivesse envelhecido no dia anterior e de repente ele ficou velho. Os hebreus não estavam interessados em toda essa teorização. Não quero dizer que essa falta fosse uma deficiência, apenas que era uma diferença. Certamente não devemos pensar que a ideia hebraica de tempo é necessariamente inferior ao grego simplesmente porque o grego era mais concreto. Outra maneira de ver essa diferença é notar que os hebreus não desenvolveram nenhuma ideia de eternidade como a temporalidade. Esta era uma noção grega. Os hebreus não tinham ideia de que poderia haver vida e experiência sem tempo. Para eles, a vida era a hora, ou melhor, viver era a hora. Não houve tempo em que não houvesse eventos de vida, nem eventos de vida em que não houvesse tempo. No Antigo Testamento, a vida era a forma de existência da humanidade. João 1:21, Salmos 90, 3-12, e essa era a hora. Podeis caracterizar a diferença entre como os hebreus entendiam o tempo e como nós o fazemos, dizendo que o tempo para nós é cronológico e o tempo para eles era qualitativo. No Antigo Testamento, eventos e pessoas eram diferenciados e arranjados, não por suas posições em sequência cronológica entre si, mas de acordo com o impacto de sua ocorrência. Os hebreus ficaram impressionados com o peso ou significado das coisas e pessoas, não por quantos tic-tacs em um relógio passavam ao fazer algo. Isso explica porque quando os estudiosos estudam o Antigo Testamento, os assuntos que são revelados por suas pesquisas como amplamente separados com a referência ao tempo, nossa definição, podem, se seu conteúdo coincidir, ser identificados e considerados simultâneos pelo Antigo Testamento, por causa de sua visão do tempo. O adorador experimentou atos passados de salvação,
como o êxodo, como contemporâneos e acontecendo naquele momento, mesmo que o êxodo tenha ocorrido no passado. Nossa percepção da passagem do tempo pode mudar em um piscar de olhos. O tempo está parado, o tempo voa. O tempo passa. Para onde foi o tempo? Só preciso de um pouco mais de tempo. Tivemos um grande momento. Se eu apenas tivesse tempo. Há uma sensação crescente na América moderna de que estamos perdendo tempo. Como podemos retomar o controle do tempo? Possivelmente, prestar atenção ao conceito hebraico de tempo pode ser uma forma de recuperar o controle. Por exemplo, às vezes notamos a diferença entre gastar muito tempo ganhando a vida, trabalho remunerado, tarefas domésticas, manutenção pessoal, e não dedicar tempo ao sustento. Mas para os hebreus, a maneira como vivemos, ganhando a vida, é o próprio tempo. Podemos apenas escolher como vivemos ou como vamos cronometrar. Portanto, devemos ter cuidado como vivemos. Um de nossos maiores problemas na América moderna é que estamos muito ocupados gastando tempo com coisas e eventos sem importância e nos tornamos muito ocupados com os assuntos realmente importantes, mas não necessariamente urgentes, da vida. Por exemplo, enquanto conversamos com uma pessoa querida, atenderemos rapidamente o telefone e passaremos vários minutos na ligação, mesmo que a ligação possa ser totalmente sem importância. A urgência percebida de um telefone tocando substitui a atividade mais importante que não tem uma necessidade de urgência anexada. Quando nos envolvemos nesse tipo de comportamento, estamos mostrando o que achamos que realmente importa. Podemos melhorar a vida se mudarmos nosso paradigma de tempo. Mas como podemos? Tempo para os hebreus era sobre esforço e realização. As pessoas faziam coisas. Eles escreveram, jogaram, viajaram, dormiram, sonharam, realizaram cerimônias, foram para a guerra e oraram. Deus também fez coisas. O tempo consistia na história desses eventos e não existia além deles. Tirar o máximo proveito do tempo provavelmente significava algo como viver sua vida para que outras pessoas marquem suas vidas e contem suas histórias em referência às suas ações. Na mente hebraica, a verdadeira questão não era: qual é o melhor uso do meu tempo agora? Mas sim, qual é o melhor uso da minha vida agora? O Antigo Testamento nos dá um registro de patriarcas e raças, nações e reis. É um registro seletivo que se reduz para enfocar a linhagem que leva ao Messias. Israel está no centro do palco, todas as direções são medidas a partir de Jerusalém e a relação entre os israelitas e seu Deus determina sua prosperidade ou adversidade na terra, Eretz Israel. O registro histórico do Antigo Testamento revela a deterioração nacional e repetidos fracassos dos homens, mas a intervenção graciosa e persistente de Deus que soberanamente desenvolve sua grande estratégia através dos tempos. Israel tipifica os tratos de Deus com as nações. De Israel, o Messias já veio uma vez, e por meio de Israel virá a salvação final das nações quando o Messias retornar. O Antigo Testamento nem sempre fala sobre os assuntos de outras nações, a menos que eles colidam com os eventos relativos a Israel. Pouco se fala sobre terremotos, desastres naturais, guerras, a ascensão e queda de impérios e nações, tempestades ou eventos cósmicos, a menos que tais acontecimentos se relacionem diretamente a Israel. Além disso, o propósito do registro bíblico é principalmente moral e ético. Por ser um Deus pessoal que faz convênios, Yahvé está evidentemente muito mais interessado em ajudar os homens a conhecê-lo e a compreender a si mesmos do que em nos ensinar detalhes da ciência ou todos os detalhes da história. A respeito do Antigo Testamento, Paulo diz claramente em 1 Coríntios 10 e 11, que estas coisas aconteceram a eles, aos pais do Antigo Testamento, como tipos, mas foram escritas para nossa instrução, sobre quem o fim dos tempos virá. Em sua carta a Romanos 15, 4, Paulo também escreveu: tudo o que foi escrito nos tempos antigos foi escrito para nossa instrução, para que pela paciência e o encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Interrupções no tempo registradas na Bíblia. A língua hebraica não possui tempos verbais no sentido usual, familiar a nós que falamos inglês.
No modo de pensar judaico, a qualidade de um evento ou acontecimento torna-se mais importante do que os minutos ou horas, à medida que o evento ocupa em nossas familiares 4 dimensões de comprimento, largura, altura e tempo. Por exemplo, no Antigo Testamento, há o longo dia de Josué, que ocorreu por volta de 1420 AC. Naquele dia, o sol convenientemente parou por cerca de um dia inteiro, para que Josué pudesse terminar uma importante batalha contra os amorreus. A batalha descrita em Josué, capítulo 10, o Senhor também organizou convenientemente uma tempestade de granizo excepcionalmente forte ao mesmo tempo, sugerindo que algo radical aconteceu aos padrões meteorológicos normais da Terra ao mesmo tempo. O que realmente aconteceu na natureza seria, para nós, de enorme importância científica para aprendermos mais. No entanto, a Bíblia faz a parada da rotação da Terra em seu eixo e a queda de enormes pedras de granizo mortais como um incidente ao propósito principal da narrativa que foi registrada para mostrar como Deus pode usar meios sobrenaturais para libertar seu povo. Conceber na mente a possibilidade de que o Deus realmente parou a rotação da Terra e coordenou simultaneamente todas as forças e efeitos que teriam sido acompanhados de tal acontecimento confunde a imaginação. Simplesmente não sabemos o que realmente aconteceu, exceto que o registro diz a duração de um determinado dia foi prolongado pela intervenção divina. Algum dia talvez descobriremos algumas evidências de apoio para um evento histórico incomum, como um grande meteoro atingindo a Terra, ou uma grande explosão vulcânica, ou uma passagem fechada do planeta Marte, que se correlacionaria conclusivamente com o longo dia de Josué. A ideia de que Deus deveria interromper o fluxo normal do tempo por uma razão moral pode nos parecer irracional e, é claro, explicar como ele faz isso, sendo as leis da física o que são, não é uma tarefa fácil. Os críticos sentiram que a Terra se despedaçaria instantaneamente se sua rotação fosse interrompida ou mesmo desacelerada. Mas isso pressupõe que Deus não tem poder suficiente para coordenar e controlar todas as forças relacionadas, como marés e tensões na crosta. Por volta de 714 AC, o rei Ezequias enfrentou a crise da morte prematura e pediu ajuda a Deus, segundo Reis 20. Ele concedeu ao rei mais 15 anos de vida. Como um sinal, Deus fez com que o relógio de sol no palácio recuasse 10 passos. Talvez o movimento reverso do disco solar tenha sido causado por algum tipo de oscilação na rotação da Terra. Quem sabe? Deus não se preocupa em nos dizer, aparentemente não é importante para nós sabermos como isso aconteceu. A ideia hebraica de tempo presente contínuo encontrada no nome da Aliança de Deus, um dos muitos nomes para Deus no AT. Este é o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente do Sinai dizendo, Eu sou quem sou. Diga ao faraó, eu sou enviou você. Isso pode ser traduzido igualmente bem como serei quem serei. O nome YHWHE, ou Jeová, é simplesmente derivado do verbo ser. Deus é o grande eu sou no sentido de que cada um de nós é um pouco eu sou. Ao ler o Evangelho de João, é útil notar que Jesus usou o termo eu sou várias vezes no sentido do significado de Yahvé. Por exemplo, ele disse, antes que Abrão existisse, eu sou. João 8:58, Jesus estava muito mais ciente da dimensão eterna do que nós. Ele habitou na eternidade, em certo sentido, durante todo o tempo em que esteve presente na Terra como homem Jesus Cristo. Assim, algumas das realizações de Jesus em momentos enquanto ele estava na Terra enviaram ondas para a eternidade que mudaram tanto o passado quanto o futuro. Como Deus é eterno e fora do tempo, nosso espírito humano também é eterno. No entanto, nossos corpos estão caídos, sujeitos à morte e ainda não redimidos. É o fato de nossos espíritos viverem em corpos que nos coloca em contato com o mundo físico e limita nossa experiência do tempo. Para ilustrar como os tempos verbais em inglês podem ser alterados do passado para o futuro no que diz respeito ao hebraico, considere a oração de Abacuque no capítulo 3 de Abacuque. Uma oração do profeta Abacuque, de acordo com Shishonoti. Ó Senhor, tenho ouvido falar de ti, e da tua obra, Senhor, temo. Renovei-o no meio dos anos dá a conhecer, na ira, lembreze da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do Monte Parã.
Sua glória cobriu os céus, e a terra estava cheia de seu louvor. Seu brilho era como a luz, raios brilhavam de sua mão, e ali ele velou seu poder. Diante dele veio a peste, e a praga o seguiu de perto. 6 Ele parou e mediu a terra, ele olhou e abalou as nações, então as montanhas eternas se espalharam, as colinas eternas afundaram. Seus caminhos eram como antigamente. Eu vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremeram. Foi a tua ira contra os rios, ó Senhor. Foi tua ira contra os rios, ou tua indignação contra o mar, quando cavalgaste em teus cavalos, em tua carruagem da vitória. Tu arrancaste a bainha do teu arco e puseste as flechas no cordão. Selá, tu fendeste a terra com rios. As montanhas te viram e se contorceram, as águas turbulentas avançaram, o abismo deu sua voz, ergueu as mãos para o alto. O sol e a lua pararam em suas moradas à luz de tuas flechas enquanto elas disparavam, ao clarão de tua lança cintilante. Tu cavalgaste a terra com fúria, tu pisaste as nações com raiva. Saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu esmagaste a cabeça do ímpio, deixando-o nu da coxa ao pescoço. Selá, tu perfuraste com tuas flechas a cabeça de seus guerreiros, que vieram como um redemoinho para me espalhar, regozijando-se como se devorasse os pobres em segredo. Piseaste o mar com os teus cavalos, o surgimento de grandes águas. Eu ouço, e meu corpo treme, meus lábios estremecem com o som, a podridão penetra em meus ossos, meus passos vacilam embaixo de mim. Esperarei calmamente pelo dia da angústia chegar sobre as pessoas que nos invadem. Embora a figueira não floresça, nem haja fruto nas vinhas, o produto da oliveira falha e os campos não rendem alimento, o rebanho é cortado do aprisco e não há rebanho nas baias, mas eu me alegrarei em Senhor, alegrar-me-ei no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é minha força, Ele faz meus pés como pés de corça, Ele me faz pisar em meus lugares altos. Esta passagem pode ser lida como um registro dos grandes e poderosos feitos de Deus no passado, que o profeta lembra, ou a passagem pode ser lida como uma previsão dos atos poderosos de Deus no futuro. Os significados passados ou futuros estão corretos. Deus libertou seu povo Israel por meio de grandes atos na história em favor deles. E Deus libertará Israel no futuro por meio de ações ainda maiores e obras poderosas. Em qualquer caso, há razão para o povo de Deus esperar por sua salvação naqueles tempos em que as coisas pioram antes de melhorar. Abacuque viveu em uma época em que há pouco no horizonte imediato para dar esperança. Tempo subjetivo. Várias dimensões de tempo, que normalmente não paramos para pensar, são conhecidas por nós em nossa experiência diária. Primeiro, existe o tempo subjetivo, que é o aparecimento do tempo para nosso senso de consciência. O tempo subjetivo não pode ser medido por um cronômetro, mas este tipo de tempo varia em limites amplos. Às vezes, percebemos uma sequência de eventos ao nosso redor como acontecendo num piscar de olhos. Às vezes, o tempo parece se arrastar para sempre enquanto o relógio na parede pode bater apenas alguns minutos. Muitos de nós nos lembramos de como o tempo parecia passar muito devagar durante a infância. Um único dia de verão parecia durar para sempre, e o intervalo entre o Natal e as férias escolares era uma eternidade. Mais tarde na vida, alguns de nós olhamos para trás e vemos que décadas se passaram quase como se fossem apenas meses. Carl Jung observou que, na segunda metade da vida, parecia que todos os eventos do passado eram equidistantes do presente. Um evento que aconteceu há 40 anos pode voltar à nossa consciência como se tivesse acontecido ontem. Em acidentes repentinos, alguns relataram que suas vidas inteiras passaram diante de seus olhos em grandes detalhes, em um período de apenas alguns segundos ou menos no relógio. Quando sonhamos à noite, o que parece ser muitas horas é mostrado pelos padrões de sono REM, rápido e imovemente, como sendo apenas alguns minutos do tempo decorrido. Quando estamos entediados, não apenas o tempo se arrasta com uma monotonia aparentemente infinita, como a qualidade de nossa experiência consciente é baixa. Por outro lado, quando a vida é excitante e gratificante, o movimento do tempo para frente é mais óbvio e a qualidade do momento é grandemente ampliada. Passei a acreditar que o tempo subjetivo foi muito afetado, negativamente, pela queda do homem.
Portanto, para o povo de Deus, o céu não será apenas uma vida que durará para sempre, mas também uma vida de qualidade e prazer imensamente restaurados. O julgamento final de Deus sobre todos nós, sem dúvida, revelará que o que considerávamos importante e precioso muitas vezes era lixo aos olhos de Deus. Por outro lado, pequenos momentos esquecidos nos quais nada pensamos podem ser elevados e recompensados quando os registros de Deus mostram que proferimos uma palavra útil de conforto para alguém em necessidade, ou demos ajuda por um motivo certo. O tempo biológico tem a ver com os padrões migratórios da vida selvagem, hibernação animal, biorritmos, jet lag, padrões circadianos, 24 horas, e ciclos menstruais, numerosos fenômenos da natureza que são fracamente acoplados ao tempo dinâmico, ou seja, aos meses e estações. Embora esses relógios biológicos sejam misteriosos e ainda não sejam bem compreendidos, eles provavelmente estão mais próximos da maneira como Deus marca o tempo, se lembrarmos que o calendário judaico é baseado no mês lunar, no ciclo da colheita e no movimento da Terra, Lua, planetas e estrelas. Visto sob esta luz, a maneira do cientista de manter o tempo com relógios de quartzo de precisão e ressonadores atômicos é na verdade um tanto arbitrário e menos absoluto do que os relógios e calendários celestiais de Deus. Tempo linear e tempo cíclico. A visão hebraica do tempo também inclui o conceito de que o tempo se move de um evento para outro em uma linha, não uma linha reta, com certeza, mas em direção a uma meta. A meta é sempre o futuro, mas a meta pretendida por Deus sempre deve ser cumprida na história. As profecias bíblicas frequentemente têm um cumprimento imediato e a longo prazo, por exemplo. Na Bíblia, os pecados são vistos como tendo consequências que se seguem inevitavelmente, as escolhas morais conduzem a resultados mensuráveis para o bem ou para o mal, e a história prossegue em direção aos propósitos definidos de Deus. Entre pelo portão estreito, pois a porta é larga e o caminho é fácil, que conduz à destruição, e os que entram por ela são muitos. Pois a porta é estreita e o caminho é difícil, isso leva à vida, e aqueles que encontram são poucos. Mateus 7:14, 15. A consumação das eras está por vir, para a qual tudo mais tem sido apenas uma preparação sombria. Tanto na cultura grega antiga, entre os pitagóricos, estoicos e neoplatonistas, e na cultura hindu, especialmente durante o período védico, 1500 a 600 AC, encontra-se o conceito de tempo circular ou cíclico. Isso às vezes é simbolizado pelo Ouroboros, a cobra perseguindo sua própria cauda. Nesta visão do tempo, o início leva de volta ao fim, e o ciclo começa tudo de novo. Os babilônios, antigos chineses, astecas, maias e os nórdicos tinham calendários cíclicos. Nos sistemas religiosos de pensamento panteístas, o universo é frequentemente descrito como passando por longos períodos de renascimento, crescimento, decadência e destruição. Os ciclos hindus, por exemplo, variam de 360 anos humanos a 300 trilhões de anos, que é a vida dos deuses antes de seu renascimento. A reencarnação, que não tem base alguma na Bíblia, ver Hebreus 9:27, nasce desse ponto de vista panteísta oriental. Agostinho foi um dos primeiros a insistir no tempo linear em oposição ao cíclico, visto que observou que muitos eventos importantes na Bíblia aconteceram claramente apenas uma vez. Como os relógios não eram bem desenvolvidos até o século XIV, talvez fosse mais fácil para os antigos imaginar os eventos da história como recorrentes, uma vez que as 4 estações e os padrões das estrelas no céu eram cíclicos. A Bíblia descreve a raça humana como tendo um começo claro e definido, uma história que foi registrada com precisão por Deus e um dia de julgamento que se aproxima, quando todos os homens serão avaliados com justiça por seu Criador. O fato de que os livros devem ser abertos no dia do julgamento significa que Deus mantém o controle dos detalhes, por meio de seus anjos registradores, mesmo que não tenhamos bons livros de registro. Deus até se preocupa com a numeração dos fios de cabelo de nossas cabeças. Ele fará com que a verdade e a justiça prevaleçam, não importa o quão sombrias as coisas nos pareçam no momento. 1 Coríntios 4:5. Um bom exemplo da obra de um anjo relator pode ser encontrado em Ezequiel 9:2 e seguintes. Tempo dinâmico e tempo atômico.
O relógio para medir o tempo que nos é dado na Bíblia pode ser chamado de tempo dinâmico porque esse relógio é baseado no movimento da Terra em seu eixo, definindo o dia, o período da Lua enquanto ela gira em torno da Terra a estabelecer o mês lunar, usado no calendário judaico, e o tempo que a Terra leva para fazer uma viagem ao redor do Sol, que define o ano. Alinhamentos planetários, constelações, cometas, meteoros, estrelas especiais e outros eventos nos céus são ordenados por Deus para marcar eventos incomuns. Este mecanismo de manutenção do tempo que se baseia, essencialmente, na lei da gravidade de Newton é descrito em Gênesis 1 como algo que Deus colocou em prática no quarto dia da criação. E Deus disse: haja luzes no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e que sejam por sinais e por estações e por dias e anos, e que sejam luzes no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele fez as estrelas também. E Deus os colocou no firmamento dos céus para dar luz à terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Gênesis 1, 14 a 19. Os relógios mais comuns mantêm a hora dinâmica. Mas também uso comum hoje são os relógios atômicos. Na verdade, nossos padrões de tempo de precisão atuais são definidos para o tempo atômico em vez de um padrão de tempo dinâmico. O tempo atômico estaria sincronizado com o tempo dinâmico se a velocidade da luz fosse uma constante fixa e absoluta. Uma análise estatística cuidadosa de todos os valores medidos da velocidade da luz, c, mostra que c diminuiu durante os últimos 300 anos e, portanto, os relógios atômicos diminuíram para baixo em relação aos relógios dinâmicos. Quando a velocidade da luz começou a ser medida, parece que a diminuição anual da velocidade foi muito rápida. Na verdade, foi sugerido que o valor inicial de c quando o universo era novo pode ter sido de 1 a 10 milhões de vezes maior do que seu valor presente. Não é possível que c seja uma variável sem forçar um grupo selecionado de outras constantes a também variar. Caso contrário, o universo seria instável e inconsistências graves ocorreriam em muitas equações da física. A evidência disponível no momento sugere que c, a constante de Planck h, a massa restante do elétron no referencial atômico e as taxas de decaimento radioativo não são fixas. A constante gravitacional g é fixa, assim como a massa macroscópica e a maioria das outras propriedades físicas que afetam a vida na Terra. Parece provável que a razão pela qual c diminuiu é devido a uma permeabilidade crescente do espaço livre, uma das propriedades métricas do espaço. Isso resultaria, por exemplo, de um encolhimento do universo original depois que ele foi esticado por Deus até seu diâmetro máximo no segundo dia da criação. A diminuição observada na velocidade da luz originalmente estudada em detalhes pelos cientistas australianos Barry Setterfield e Trevor Norman segue uma curva em declínio acentuado, nivelando-os a uma mudança quase zero nos últimos anos. Uma vez que é bem possível que a velocidade da luz tenha diminuído por um fator de talvez 10 milhões ou mais, as longas eras geológicas agora em voga, que seguem o relógio atômico, seriam na verdade comprimidas por esta quantidade de acordo com a escala de tempo dinâmica da história comum. Zeta do tempo na física. Muitos fenômenos físicos podem ser descritos de maneira muito satisfatória por equações matemáticas. Normalmente, essas equações, diferenciais, envolvem massa ou propriedades mensuráveis semelhantes do mundo físico e as dimensões de comprimento, largura, altura e tempo. De um ponto de vista estritamente matemático, não importa se o tempo é positivo ou negativo, a maioria das equações da física são reversíveis no tempo. No entanto, não é assim na vida real, por causa de algo que é chamado de zeta do tempo. O mundo real em que vivemos é governado por um importante princípio conhecido como segunda lei da termodinâmica. A segunda lei pode ser declarada de várias formas, mas basicamente se refere à tendência das coisas a apodrecer, enferrujar, deteriorar e desmoronar com o passar do tempo. À medida que usamos energia, a quantidade total de energia disponível para fazer trabalho adicional diminui inexoravelmente. Sistemas ordenados continuam a ruir na direção do caos,
e o conteúdo de informação das coisas diminui com o passar do tempo. Tanto a energia externa quanto a inteligência organizacional externa são necessárias para trazer ordem ao caos. No caso dos organismos vivos, é o código genético que instrui as células a se transformarem em organismos ordenados, mas isso é realizado às custas de uma diminuição geral na energia total disponível do universo. Na física, esse princípio é frequentemente afirmado como a entropia sempre aumenta. Entropia é uma medida da energia indisponível em um sistema ou de estado de desordem. Tecnicamente falando, esta lei da entropia se aplica ao que é conhecido como sistemas fechados. No entanto, se um círculo suficientemente grande é traçado ao redor de quase qualquer sistema, podeis pensar que a lei se aplica sem exceção. A Terra e sua atmosfera não constituem um sistema termodinamicamente fechado por causa da entrada de energia do Sol, por exemplo. No entanto, ao desenhar um círculo ao redor do sistema solar, temos um sistema fechado. A propósito, pode ser mostrado que a energia do Sol por si só não é suficiente para diminuir a entropia geral da Terra ou para conduzir os organismos biológicos na direção de uma complexidade crescente. Ver, por exemplo, Charles P. Thaxton, Walter L. Bradley e Roger Lewsen, The Mystery of Life's Origin, Philosophical Library, New York, 1984. Este ponto é amplamente mal compreendido entre os cientistas seculares hoje. É erroneamente ensinado que as entradas de energia por si só são suficientes para que os sistemas vivos se auto-organizem a partir de moléculas simples, com tempo suficiente. Os autores acima, e outros cientistas também, mostraram, por meio de cálculos cuidadosos, que a programação de informações de uma fonte externa a um sistema é necessária. Além disso, a energia, para que as moléculas de vida e as células vivas sejam montadas. Em conclusão, os processos físicos conhecidos pela ciência requerem que o tempo passe do passado ao presente e ao futuro de forma irreversível. O tempo linear, unidimensional é a estrutura de tempo da física do mundo macroscópico. Essa visão do tempo é consistente com a progressão das eras na Bíblia. Tempo no Novo Testamento. O Novo Testamento apela à razão, à consciência e à mente racional para comunicar as mesmas verdades que são encontradas no Antigo Testamento em forma de história. Alguém sugeriu que o Antigo Testamento apela para o lado direito do cérebro e o Novo, para o lado esquerdo. O professor da Bíblia, executivo e cientista Chuck Missler costuma dizer: o Novo Testamento está no Velho Oculto, e o Antigo Testamento está no Novo Revelado. A mensagem básica do amor e das ações de Deus na história é realmente a mesma, mas é apresentada em dois formatos diferentes nas duas metades das Escrituras. A mensagem do Novo Testamento é dirigida não apenas aos judeus, mas também aos pagãos, aos Goim, a todo mundo não-judeu. Quando o Novo Testamento foi escrito no século I, a cultura e o governo gregos e romanos dominavam grande parte do mundo antigo. O idioma original agora mudou entre os dois testamentos sem aviso do hebraico para o grego koiné. A língua grega do Novo Testamento se refere ao tempo medido em cronos e kairos, tempos e estações. Os significados das palavras gregas do Novo Testamento para tempos e estações aumentam a compreensão da natureza complexa do tempo em nosso universo. Cronos, número de concordância de Strong 5550, significa quantidade de tempo, espaço de tempo, duração, sucessão de momentos, extensão de tempo ou um período de tempo limitado. Para entender essa palavra, é útil ler as passagens do Novo Testamento onde Cronos é usado. Isso inclui Mateus 2, 7, Lucas 4, 5, 8 e 27, 20, 9, Atos 20 e 18, Romanos 16 e 25 e Marcos 2 e 19. Kairos se refere à qualidade do tempo ou estação, a época caracterizada por certos eventos, a qualidade decisiva do acontecimento, um momento oportuno ou um momento fortuito. O renomado estudioso da Bíblia, o arcebispo Trench, escreveu: as estações são os períodos críticos que marcam uma época predestinados por Deus, quando tudo que foi lentamente, e muitas vezes sem observação, amadurecendo através de longas eras, amadurece e nasce em grandes eventos decisivos, que constituem ao mesmo tempo o fim de um período e o início de outro. Tal foi,
Por exemplo, o fim da antiga dispensação judaica, tal, novamente, o reconhecimento do cristianismo como a religião do Império Romano, tal a conversão dos de fora, tal o grande reavivamento que acompanhou a primeira instituição das ordens mendicantes, tal, por direito ainda melhor, a reforma, tal, acima de todas as outras, a segunda vinda do Senhor em glória. Kairos, concordância número 2540 de Strong, é usado em passagens como Romanos 5, 6, Gálatas 6 e 10, Mateus 13 e 34, 26 e 18, Apocalipse 12 e 12, 1 Pedro 1 e 11 e Lucas 4 e 13. No Novo Testamento, temos expressões como tempos de refrigério Atos 13 e 19, tempos de ignorância Atos 17 e 30, e tempos dos gentios Lucas 21 e 24. O grego também usa a palavra aion paridade, geralmente se referindo a um período indefinido de tempo marcado por certas características morais ou espirituais. O plural aionios denota o eterno ou perpétuo no Novo Testamento. Por exemplo, vida eterna aionios zoe, em João 17, 3 refere-se a um conhecimento cada vez maior de Deus. Esta palavra e seus derivados e compostos são muito comuns no Novo Testamento e podem ser pesquisadas procurando os números 165 e 166 de concordância de Strong. Tempos de estresse. Para ilustrar a importância que a Bíblia dá ao conteúdo e à qualidade de um intervalo de tempo na história, a expressão tempos de estresse ocorre em uma das passagens mais interessantes do Novo Testamento, a segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 15. Nossa compreensão da mensagem é enriquecida pela pesquisa de palavras gregas individuais nesta passagem em um léxico. A passagem em questão é o seguinte: mas entenda isso, que nos últimos tempos virão tempos de estresse. Pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, orgulhosos, arrogantes, abusivos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, desumanos, implacáveis, caluniadores, perdulários, ferozes, odiadores do bem, traiçoeiros, imprudentes, inchados de presunção, amantes de prazer em vez de amantes de Deus, mantendo a forma de religião, mas negando o poder dela. Evite essas pessoas. Os últimos dias. Todo o Novo Testamento usa o termo últimos dias para se referir a todo o intervalo de 2000 anos entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Cristo nasceu tarde na história, pois Deus mede o tempo, veja Gálatas 4, 4. Ele voltará depois que ciclos recorrentes de estresse atormentarem a humanidade. Esses ciclos virão com frequência e intensidade repetidas conforme a idade se aproxima a ciclos comparados nas Escrituras às dores do parto de uma mulher prestes a dar à luz um filho. Eles também serão cada vez menos locais e cada vez mais globais. Por exemplo, somente em nosso século tivemos guerras mundiais. A economia mundial atual é outro exemplo. A recessão em uma nação hoje em dia afeta a economia mundial, criando uma crise que não é facilmente corrigida por qualquer nação soberana individual. Não nos é possível prever onde e quando o próximo momento de estresse nos acontecerá, nem podemos dizer que forma ele assumirá. Portanto, não podemos planejar muito bem com antecedência, por isso devemos aproveitar um dia de cada vez, como Jesus nos aconselhou no Sermão da Montanha. Basta para cada dia o seu mal. Mateus 6 e 34. Durante esses tempos de estresse, o caráter real dos seres humanos vem à tona, feridas cruas e feias se abrem na sociedade, e a situação se torna perigosa e violenta. Os astrólogos explicam que esses tempos são, pelo menos parcialmente, causados por aspectos e alinhamentos infelizes dos planetas. O termo Dia do Senhor aparece com frequência na Bíblia. O Dia do Senhor é um período de tempo prolongado, não apenas um dia de 24 horas, e deve ser contrastado com os tempos em que vivemos agora, que podemos chamar de o Dia do Homem. O misterioso fluxo do tempo. Embora o tempo seja medido na história em termos de relógios e calendários, também é articulado em estações. Esses períodos de tempo se dobram, se estendem e se desdobram à medida que Deus move periodicamente o curso da história em uma direção diferente. Muitas vezes, no último minuto, Deus adia a consumação final dos eventos,
retira julgamentos iminentes ou até mesmo nos abençoa inesperadamente apenas quando nos parece que estamos em um ponto sem volta em nossas vidas pessoais ou quando pensamos que o céu está prestes a cair sobre nossas cabeças, trazendo um fim ao mundo como o conhecemos. Deus está fora do tempo. Ele é um ser vivo eternamente autoexistente, autodefinido. Visto que ele criou o tempo como o conhecemos, podemos pensar que o passado, o presente e o futuro estão eternamente presentes diante de seus olhos. As ações de Deus na eternidade podem afetar o passado, o presente e o futuro, conforme experimentado pela humanidade, simultaneamente. Uma certa ação de Deus realizada no passado pode ter resultados contínuos e duradouros. Outras atividades de Deus, como suas expressões de graça e misericórdia para com todos nós, continuam dia após dia. Certos eventos, como a hora marcada em que morremos ou o dia do juízo, são fixados no futuro, predeterminados por Deus. Visto que Deus está mais preocupado com a qualidade do tempo do que com a quantidade ou medida do tempo, todos nós podemos esperar experimentar o tempo de maneira diferente na eternidade, dependendo da qualidade de nossas vidas durante nosso treinamento atual na Terra. Visto que Deus está fora do tempo, o passado, o presente e o futuro estão sempre presentes diante dele. Considere o caso de um desastre repentino de avião em que todos os passageiros e tripulantes têm apenas alguns momentos para clamar a Deus em uma centena ou mais de orações repentinas, separadas e desesperadas. Deus tem toda a eternidade para ouvir até mesmo a mais curta dessas orações, para rever todas as vidas e fatos e seus próprios cronogramas para a história. Ele conhece cada coração, cada motivo, todos os fatos e ele tem todo o tempo do mundo para tomar uma miríade de dados em consideração antes de responder ou negar cada uma dessas orações. Ele pode demorar todo o tempo que precisar, e ainda não deixar de responder a cada uma dessas orações simultâneas, cada uma com justiça, compaixão e certeza. Ele não precisa tomar decisões instantâneas como nós, nunca é pego de surpresa e, quando age, pode realizar o impossível em um piscar de olhos. Um exemplo dessa ação repentina e completa de Deus será na vindoura ressurreição dos mortos, conforme descrito em 1 Coríntios. Eu lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Alguns tentaram estimar o tempo de duração de um piscar de olhos. Certamente não passa de milissegundos em nosso período de tempo. Existem muitas referências na Bíblia a compromissos no calendário de Deus, indicando que existe um plano divino para as eras em vigor em todos os momentos. A era anterior àquela em que vivemos agora carrega o título de tempos de ignorância. Falando em Atenas, o apóstolo Paulo declarou à multidão: O Deus que fez o mundo e tudo nele, sendo Senhor do céu e da terra, não vive em santuários feitos pelo homem, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo dá vida a todos os homens e respiração e tudo mais. E ele fez de um, o homem, Adão, todas as nações dos homens para viver em toda a face da terra, tendo determinado períodos e os limites de sua habitação, para que eles buscassem a Deus, na esperança de que pudessem sentir por ele e encontrá-lo. No entanto, ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como até mesmo alguns de seus poetas disseram, pois nós somos de fato sua descendência. Sendo então descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é como ouro, prata ou pedra, uma representação da arte e imaginação do homem. Os tempos de ignorância Deus ignorou, mas agora ele ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque ele fixou um dia no qual ele julgará o mundo com justiça por um homem a quem ele designou, Jesus, e disso ele deu garantia a todos os homens, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 2431. Tempo interrompido pelo outono. O universo foi criado para o homem na ciência. Isso é chamado de princípio antrópico. Também fica evidente nos capítulos iniciais da Bíblia. Um universo vazio habitado apenas por Deus e os anjos faz pouco sentido para a maioria de nós. Deus não precisa de um universo,
nem precisa do homem para adicionar ao seu ser. Ele é totalmente suficiente e completo em todos os seus atributos, então nossa criação não acrescenta nada à sua natureza essencial. O universo foi feito como um lar para o homem, e o homem foi feito para ter comunhão com Deus. Ver Isaías 45:18. O homem foi colocado no comando da criação, como o capítulo 2 de Hebreus relembra. Deus declarou a natureza boa e valiosa para ele antes de colocar o homem na terra. Intuitivamente, não é atraente imaginar que o universo permaneceu vazio por eras antes que o homem entrasse em cena, como o pensamento evolucionário ensina que foi o caso. De acordo com Gênesis, Deus passou a criar o universo passo a passo de forma ordenada, e quando ele tinha o ecossistema preparado, ele fez o homem, por último, e o colocou diretamente no centro das coisas para entender e governar sobre o que tinha sido criado. O homem perdeu seu domínio sobre a criação, mas isso é outra história. Deus tem um plano de restauração em andamento. A noção de um universo originalmente vertical e sem defeitos também sugere que a Lua e os planetas podem ter sido mais bonitos, mais originais e mais habitáveis do que são agora. Eu mesmo acredito que algum tipo de desastre cósmico já ocorreu em todo o sistema solar e que há ampla evidência agora de forças destrutivas em ação no universo físico que não foram colocadas lá por Deus. A visão bíblica também contradiz a noção de que o homem está melhorando e a sociedade está avançando moral e socialmente. Em vez disso, é a graça de Deus que torna a vida suportável e impede a humanidade da autodestruição. A criação original era boa sem defeitos, sem falhas, no final da semana da criação. Então os anjos caíram e depois o homem caiu. A queda do homem resultou em uma maldição sobre o mundo físico, uma maldição que ainda não foi removida. Na verdade, existem pelo menos 5 maldições significativas nomeadas em Gênesis que afetam o mundo em que vivemos hoje. A queda do homem e a queda de Satanás parecem ter feito mudanças fundamentais em certas leis da física e da biologia também. A natureza do tempo subjetivo, ou seja, a qualidade do tempo conforme o vivenciamos, mudou desde a criação. Além disso, o homem em sua condição atual está restrito a um período de tempo unidimensional bastante limitado, ao passo que antes da queda, nossos primeiros pais desfrutavam de uma qualidade de tempo multidimensional muito mais rica do que podemos sequer começar a imaginar. Antes da queda, nossos primeiros pais em sua inocência e pureza estavam em um sentido muito real, desfrutando de uma qualidade de vida que nos é desconhecida atualmente. A propósito, o papel dos anjos no governo do universo físico, bem como nos assuntos dos homens, é confirmado por um versículo em Hebreus. Pois não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, do qual estamos falando. 2:5. A implicação desse versículo é que a era em que vivemos agora governada pelos anjos, a era que está por vir não será governada por anjos, mas pelos redimidos da humanidade que estão em Cristo Senhor. Um vislumbre da eternidade. A visão bíblica do tempo encontrada no Novo Testamento é que o tempo nos lugares celestiais, ou seja, no mundo espiritual, é multidimensional. Por exemplo, no livro do Apocalipse, vemos cenas ocorrendo na Terra na história humana e cenas nos lugares celestiais acontecendo ao mesmo tempo. O tempo no céu aparentemente se move para frente, assim como na Terra. Por exemplo, Apocalipse 8:1 descreve um período de silêncio no céu que dura cerca de meia hora. Mas o tempo no céu tem uma qualidade e um ritmo diferentes do tempo na Terra. Um bom exemplo de um evento que ocorre na eternidade é encontrado nos Evangelhos. Um dia Jesus subiu ao topo do Monte Mizar, um pico menor nas encostas do Monte Hermon, acima de Banias, antiga Cesareia de Filipe, no norte de Israel, e foi transfigurado diante de seus discípulos assustados, Pedro, Tiago e João. Aparecendo com ele, cerca de 30 DC, foram Moisés, cerca de 1400 AC, e Elias, que foi transladado ao céu sem ver a morte por volta de 850 AC. Todos estavam vivos e bem, como se fossem contemporâneos, alheios aos anos que os separaram pela nossa maneira de calcular o tempo. Este incidente, registrado em Lucas 9, 2836, Mateus 17, 18 e Marcos 9,
28, mostra que todas as regras usuais e restrições de tempo, como comumente pensamos delas, foram momentaneamente suspensas. Assim, não era apenas possível para os homens dos tempos antigos aparecerem vivos na presença dos discípulos de Jesus, mas também para Jesus assumir seu corpo glorificado, todos ao mesmo tempo. O relato de Lucas é o seguinte: E ele disse a todos: Se alguém quer vir atrás de mim, que negue a si mesmo, tome sua cruz diariamente e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder? Pois todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Mas eu digo a você sinceramente, há alguns aqui que não irão provar a morte antes de ver o reino de Deus. Apóstrofo. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, ele levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E enquanto ele orava, a aparência de seu semblante foi alterada, e suas vestes tornaram-se brancas e deslumbrantes. E eis que 2 homens falavam com ele, Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam de sua partida, que havia de realizar em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele estavam pesados de sono e, quando acordaram, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando os homens se separavam dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Vamos fazer 3 cabines, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias, sem saber o que ele disse. Ao dizer isso, uma nuvem veio e os cobriu, e eles ficaram com medo ao entrar na nuvem. E uma voz saiu da nuvem, dizendo: Este é meu filho, meu escolhido, escute-o. E quando a voz falou, Jesus foi encontrado sozinho. E eles ficaram em silêncio e não contaram a ninguém naqueles dias nada do que tinham visto. Lucas 9, 2336. Outro exemplo das múltiplas dimensões de tempo e eternidade será útil para o leitor. Considere os vários intervalos de tempo envolvidos na escrita, impressão e leitura de um livro, por exemplo, um romance de mistério. Talvez o autor tenha demorado 1 ano para escrever o manuscrito, mas tirou proveito de muitos anos de experiência pessoal e de sua própria leitura da história. Suponha que 6 meses se passem antes que o livro esteja no mercado e chegue ao leitor. O leitor então começa o livro e, após um período de leitura intermitente, termina-o. O leitor pode até pular para o final, se desejar, para ver como tudo termina. Interno ao livro está o período de tempo da história, que pode incluir flashbacks na vida de alguns dos personagens. Após a leitura do livro, ele vai para a estante da biblioteca, mas o leitor guarda uma versão resumida, condensada em sua memória. Ele está livre para relembrar o livro ou lê-lo novamente. Neste exemplo, podeis contar meia dúzia, ou mais, intervalos de tempo diferentes, todos coexistindo. O tempo experimentado em um corpo de ressurreição. Depois de sua ressurreição, Jesus demonstrou ainda mais as capacidades de seu corpo de ressurreição, aparecendo e desaparecendo à vontade entre seus discípulos, nos dias entre a ressurreição e a ascensão. A partir de tais registros nos evangelhos, podemos concluir que os corpos ressurretos são equipados para viagens no espaço e no tempo multidimensionais. Jesus comia e podia ser tocado e sentido, em seu corpo ressuscitado. Ele não votou em uma forma fantasmagórica e sombria. Em suas 2 cartas aos Coríntios, o apóstolo Paulo esclarece a natureza da ressurreição. A morte física é o ponto em que um crente sai da estrutura de tempo da história humana. Quando uma pessoa sai do tempo e entra na eternidade. Uma vez na eternidade, ultrapassa os tempos intermediários, futuros, para chegar à ressurreição no mesmo instante exato em que todos os outros crentes o fazem, de fato em um momento, num piscar de olhos. Em primeiro lugar, observe cuidadosamente as palavras que o apóstolo usa ao descrever o corpo da ressurreição como já existente na eternidade. Pois sabemos que se a tenda terrestre, do grego, skenos, em que vivemos for destruída, temos, agora, um edifício, do grego, oikos, de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui, de fato, gememos e ansiamos por vestir nossa morada celestial, para que,
ao vesti-la, não sejamos encontrados nus. Enquanto ainda estamos nesta tenda, suspiramos de ansiedade, não que sejamos despidos, mas que ainda mais sejamos vestidos, para que o que é mortal seja tragado pela vida. Aquele que nos preparou para isso é Deus, que nos deu o Espírito como garantia. Portanto, sempre temos boa coragem. Sabemos que enquanto estamos em casa no corpo, estamos longe do Senhor, pois andamos pela fé, não pelo que vemos. Temos boa coragem e preferimos estar longe do corpo e em casa com o Senhor. 2 Coríntios 5, 1-5. A ressurreição dos cristãos que morreram durante os últimos 2000 anos precede imediatamente a transformação dos crentes vivos em um evento ainda futuro chamado de arrebatamento da igreja. Esta aparição, parousia, do Senhor Jesus para sua igreja é um evento na eternidade que se intromete em nossa estrutura de tempo em alguma data específica no calendário de nomeações de Deus. Mas não queremos que ignoreis, irmãos, a respeito dos que estão dormindo, morreram, para que não sofrais como outros que não têm esperança. Porque, uma vez que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ainda assim, por meio de Jesus, Deus trará consigo os que dormem. Por isso vos declaramos, pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com o chamado do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, confortem uns aos outros com essas palavras. Mas, quanto aos tempos e às estações, irmãos, vocês não precisam ter nada escrito para vocês. Pois vocês mesmos sabem bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando as pessoas dizem, há paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre eles como as dores de parto vêm sobre uma mulher grávida, e não haverá escapatória. Mas vocês não estão nas trevas, irmãos, porque aquele dia os surpreenderá como um ladrão. Pois todos vocês são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas estejamos acordados e sóbrios. Pois quem dorme, dorme à noite, e quem se embriaga sem beber da noite. Mas, já que pertencemos ao dia, sejamos sóbrios e coloquemos a couraça da fé e do amor, e como capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para obter a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer acordemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Portanto, encorajem uns aos outros e eduquem uns aos outros, assim como vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses 4, 135, 11. Nesta passagem, 3 eventos distintos ocorrem: um grande grito do Senhor Jesus que convoca os mortos de volta à vida, o chamado do arcanjo Miguel para Israel, e o som de uma trombeta para convocar os crentes vivos naquele momento da história. Essa mesma trombeta e a transformação imediata dos cristãos vivos no arrebatamento são descritos em 1 Coríntios 15. Eu lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois esta natureza perecível deve revestir-se do imperecível e esta natureza mortal deve revestir-se da imortalidade. Quando o perecível se reveste do imperecível, e o mortal se reveste da imortalidade, então se cumprirá o ditado que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 15, 5158. Na experiência do cristão, a morte pessoal corresponde exatamente à segunda vinda de Cristo, embora este evento também aconteça na Terra na data e hora definidas na história humana registrada.
Isso é o que Paulo quis dizer quando disse que estar ausente do corpo era estar em casa com o Senhor, não como um espírito, mas em um corpo ressurreto junto com todos os outros que conhecem a Deus. Isso pode ser visto no martírio de Estevão, no livro de Atos. Agora, quando ouviram essas coisas, ficaram furiosos e cerraram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles clamaram em alta voz, taparam os ouvidos e correram juntos sobre ele. Então o expulsaram da cidade e o apedrejaram, e as testemunhas depositaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto eles estavam apedrejando Estevão, ele orou: Senhor Jesus, receba meu espírito. E ele se ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor, não leve este pecado contra eles. E quando ele disse isso, ele adormeceu. Atos 7, 568, 2. Assim, todos os cristãos vão para o céu ao mesmo tempo. Em certo sentido, então, o céu agora está vazio. Não há valor em orar a Virgem Maria ou a São Judas, já que eles ainda não chegaram. Mas, como será visto em breve, há outro sentido em que todos os crentes já estão no céu. Quem está atualmente no céu? Jesus Cristo não apenas ressuscitou dos mortos, mas agora está sentado no céu à direita de Deus em um novo corpo ressuscitado. Toda a autoridade e poder do universo foram colocados em suas mãos. Mateus 28:18. Portanto, o céu certamente não está vazio. Os anjos estão lá e o esplendor e a glória de Deus permanecem inalterados e intactos. Enquanto eu, Daniel, olhava, tronos foram colocados e um que era ancião de dias tomou seu assento. Sua vestimenta era branca como a neve e o cabelo de sua cabeça como pura lã. Seu trono era chamas de fogo. Uma torrente de fogo saiu de diante dele, milhares o serviram e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. No tribunal sentou-os em julgamento e os livros foram abertos. Eu vi nas visões noturnas, e eis, com as nuvens do céu veio como o Filho do Homem, e ele veio ao ancião de dias e foi apresentado a ele. E a ele foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino, uma que não será destruído. Daniel 7, 914. Quando um indivíduo entra em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo como Senhor, ele ou ela é imediatamente regenerado espiritualmente e se torna identificado com Jesus Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Este é o significado do batismo, ser colocado em Cristo, no corpo de Cristo. Paulo diz em Romanos: Você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós possamos andar em novidades de vida. Pois se nos unirmos a ele em uma morte como a dele, certamente estaremos unidos a ele em uma ressurreição como a dele. Sabemos que nosso antigo eu foi crucificado com ele para que o corpo pecaminoso fosse destruído e não mais sermos escravos do pecado. Pois aquele que morreu está livre do pecado. Mas, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Pois sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos nunca mais morrerá, a morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6, 39. Paulo fala sobre isso em Efésios. E a ti ele vivificou, quando estavas morto pelas transgressões e pecados em que andaste uma vez, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora está agindo nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós que vivíamos nas paixões da nossa carne, seguindo os desejos do corpo e da mente, e por isso éramos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos por nossas ofensas, nos fez viver juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos, e nos ressuscitou com ele, e nos fez sentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que nos séculos vindouros ele pudesse mostrar as riquezas incomensuráveis de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus.
Pois pela graça você foi salvo por sua fé. E isso não é obra sua, é dom de Deus, não por causa das obras, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Efésios 2, 111. Embora nosso espírito e alma sejam renovados se conhecermos Jesus Cristo pessoalmente, nosso corpo ainda não foi redimido. São nossos atuais corpos físicos mortais, conectando-nos pelos 5 sentidos, que nos ligam à velha criação. Em espírito, já fomos ressuscitados dos mortos, estamos habitando nos lugares celestiais, já estamos assentados com Cristo à destra de Deus. Se tivéssemos nossos corpos ressurretos colocados em vez de nossas velhas tendas terrestres, perceberíamos imediatamente que todos nós havíamos chegado ao céu juntos. O capítulo 12 de Hebreus descreve nossa morada atual no céu. Pois não viestes ao que pode ser tocado, um fogo ardente e trevas e escuridão e uma tempestade e o som de uma trombeta e uma voz cujas palavras faziam os ouvintes suplicar que nenhuma outra mensagem fosse dita a eles. Pois eles não podiam suportar a ordem que foi dada, se até mesmo uma besta tocar a montanha, ela será apedrejada. De fato, tão aterrorizante foi a visão que Moisés disse: eu tremo de medo. Mas vocês vieram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a inúmeros anjos em reunião festiva, e a assembléia dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a um juiz que é Deus de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala com mais graça do que o sangue de Abel. Cuide para que você não recuse aquele que está falando. Pois se eles não escaparam quando rejeitaram aquele que os advertiu na terra, muito menos nós escaparemos se rejeitarmos aquele que os advertiu do céu. Sua voz então abalou a terra, mas agora ele prometeu: ainda mais uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Esta frase, ainda mais uma vez, indica a remoção do que é abalado, como do que foi feito, para que o que não pode ser abalado possa permanecer. Portanto, sejamos gratos por receber um reino que não pode ser abalado e, assim, vamos oferecer a Deus adoração aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 1829. Então, em certo sentido, como todas as passagens acima nos dizem, todos os crentes estão atualmente habitando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas, completamente, o único homem que agora está no céu é Jesus. Maria ainda não está lá, nem Judas, o meio-irmão de Jesus, nem o apóstolo Paulo, nem minha avó. A ressurreição ainda não aconteceu. E também não existe uma sala de espera onde nossos entes queridos estão agora em um padrão de espera para o céu. Quando a ressurreição ocorrer, todos chegaremos lá exatamente ao mesmo tempo. Recompensas além desta vida. A vida eterna, que é um dom gratuito de Deus para todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor, é uma espécie de dimensão de tempo caracterizada não apenas por uma duração infinita, mas por uma qualidade muito elevada. O tempo de Deus tem riqueza, variedade, liberdade do tédio e diversidade infinita. Viver em comunhão com aquele que é vida não é apenas libertador, mas excitante além do poder da linguagem para descrever. Eternidade não significa temporalidade, exceto talvez para aqueles no inferno. Ó profundidade das riquezas e sabedoria e conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus julgamentos e quão inescrutáveis seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu um presente para que lhe fosse retribuído? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que para ele haja glória eterna. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Originado de The Complexities of Time, Lambert Doupin.